Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, onde produzimos, editamos e apresentamos os vídeos com as dicas, os palpites e os pitacos a respeito dos campeonatos que acontecem na temporada 2022, temporada que seremos agraciados com uma Copa do Mundo de novo em novembro, muito legal. E também produzimos o Passando a Limpo, o podcast onde destrinchamos, elaboramos e discutimos os assuntos que aconteceram, que é o caso de hoje, ou assuntos que poderão acontecer, que é o caso que faremos nos próximos dias. Hoje, voltaremos a falar do Campeonato Brasileiro da Série A, vivendo 14ª rodada, onde me parece que os times mandantes, quase todos, não perderam, a não ser no caso do Fluminense, que o jogo é territorial, não é? Porque Botafogo e Fluminense jogam no Rio de Janeiro e não tem muita diferença. Todos os times que jogaram em casa ou ganharam ou empataram. Recentemente, eu quero trazer para vocês isso, um debate do ambiente futebolístico afirma categoricamente a influência e a importância de estar ganhando em algum momento por 1-0. Uma coisa que eu gosto muito de falar, tem sites especialistas nisso e o site indica que 70% dos times que fazem 1-0 têm uma clara vantagem de não perder. Eles não dizem claramente vencer, porque às vezes empata. Então, é outro estudo que não confronta com o que aconteceu nesta rodada. O Vinícius vai trazer para nós. Hoje estou eu e o Vinícius Falquete na boleia aqui, tomando conta. Um ping-pong paredão, o Vinícius sabe o que é isso, tá aprendendo a jogar tênis. Vai no paredão, bate na bola, ela volta, você sozinho distribui. Eu e o Vinícius vamos falar desta rodada Brasileirão. Você está vendo a arte aí já disponibilizada por ele mesmo que produziu. É o meu parceiro de toda hora, de todo momento. Vamos falar 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que começou na sexta-feira, surpreendentemente, pelo fato do Internacional de Porto Alegre ter jogos agora no meio desta semana da Sul-Americana. O Internacional trouxe o jogo, o mandante sempre é quem pede a mudança, a alteração da data. A data só pode ser alterada com 14 dias de antecedência em função do código do torcedor, que é uma coisa muito legal, muito bacana, que os clubes aqui no Brasil, de vez em quando a gente tromba com tudo isso. Mas uma rodada, como eu disse, uma rodada mandante, uma rodada caseira, que começou com a bela vitória do Internacional na sexta-feira, dia 24, à noite lá no Beira-Rio, frente a um Curitiba. O Internacional, uma boa vitória. Eu acompanhei boa parte desse jogo, já cumpri os meus compromissos na minha faculdade lá de jornalismo, então eu estava liberado na sexta-feira, pude acompanhar o Internacional chegando, incomodando, e este jogo me traz uma atenção redobrada com relação ao Coritiba, porque um time Curitiba, inclusive, que já foi campeão brasileiro, não é? Um time que tem acesso recente e já está numa situação muitíssimo apertada. Em comparação com o Internacional, um fato bem diferente, que o Internacional, mais uma vez, com esta vitória, sexta vitória do Internacional em 14 jogos, que eu acho um percentual muito bom, o Internacional se mantém na linha alta, lá na 4ª colocação. Resultado muito bom. Resultado que, para mim, não surpresa, mas tenho certeza que o Curitiba deve estar vivendo um momento lá todo especial, todo resgatando, né, tentando resgatar o melhor desempenho do Campeonato Brasileiro. Então, um ótimo resultado para o Internacional, que se mantém lá em cima. No sábado, nós tivemos outro jogo interessante, um clássico, que eu, inclusive, indiquei nos meus palpites, indiquei esse jogo, Atlético Paranaense 4, Bragantino 2, eu indiquei o empate com muitos gols. Acertei os muitos gols, mas não acertei o empate. O Atlético Paranaense, mais uma vitória, esta indiscutivelmente marcante, porque o Atlético Paranaense abriu 4-0, o que é dificílimo de acontecer no futebol brasileiro ou em qualquer futebol de altíssimo nível. Abriu uma vantagem de 4-0 e não deu chance. Depois o Bragantino chegou lá com 2 gols e não teve jeito. Olha lá. Eric Orejuela, olha que nome, Orejuela, com certeza é esse cara.
aos 15, Rômulo 22 minutos do primeiro tempo, um resultado absolutamente convincente de um Atlético que parece ter entrosado a vivência do Filipão e sua comissão técnica com o trabalho desenvolvido no Atlético Paranaense, que há muito tempo é um trabalho avançado, diferente. Eu, inclusive, particularmente, estive presente lá no centro de treinamento do Atlético, que era do Coritiba, e o Atlético adquiriu, que tem um campo semelhante ao que o Atlético joga, lá na Arena, Arena da Baixada, como é falado, e isso fatalmente influencia o resultado deste Atlético Paranaense, como eu disse, com um treinador maduro, mas um clube jovem no quesito formação. O Atlético Paranaense tem resultados importantíssimos na formação, sempre tem um jovem jogador atuando, sempre traz um zagueirão lá com aquele perfil de zagueiro, um atacante cheio de mobilidade. Não é uma formação muito legal, é um clube que tem uma gestão individual, mas que com certeza está fazendo resultado. Então, o Atlético, a vitória do Atlético contra o Bragantino é uma vitória de números expressivos, mas com certeza o Bragantino está vivendo um momento melhor do que ele estava vivendo num período aqui do ano onde ele foi desclassificado de 2 competições seguidas, o que é uma coisa muitíssimo complicada aqui no Brasil. Então, é um jogo em que fica mérito para os dois, tanto para o Atlético Paranaense quanto para o Bragantino. O Bragantino conseguiu aos 33, aos 36 fazer 4-2 e criar um clima diferente no jogo, mas não refletiu no resultado final. Outro jogo no sábado, esse também é muito importante, o Flamengo recebeu o América, o Ameriquinho Mineiro, o Coelho, no Maracanã, num jogo cheio de pequenos detalhes, e venceu por 3-0, uma vitória com certeza que traz conforto e certa destaque para o Dorival Júnior, né, porque assumiu o Flamengo recentemente, e o Flamengo somente consegue andar. Era assim, é difícil a gente falar isso em futebol, mas o Flamengo era obrigado a vencer, isso não está escrito em lugar nenhum. É obrigado a vencer, mas por que é obrigado a vencer, né? Dá essa impressão que os times não são obrigados a vencer, é diferente. Quando nós falamos um time obrigado a vencer, porque com certeza tem uma sequência ruim. Gabigol aos 40, ainda teve uma oportunidade de fazer um gol de falta, de pênalti, uma coisa difícil dele errar, bateu um pênalti, tirou o goleiro Matheus Cavicchioli, que jogou aqui no futebol paulista no interior, mas tirou da trave também. Depois a Arrascaeta, num contra-ataque muito bonitinho lá, a Arrascaeta saiu até livre para fazer o segundo gol. E o Marinho, hein? Até que enfim o míssil, não sei o que lá que ele fala, o míssil voltou aos 45 do segundo, dando números finais a este jogo do sábado e trazendo o Flamengo para a primeira página, né? Flamengo que ficou um tempão na segunda página, quando nós falamos da segunda página de classificação, é do 11º ao 20º. O Flamengo, com essa vitória, vem para 9º lugar e parece acalmar um pouco daquilo que vem acontecendo lá. O Flamengo não tem um percentual de aproveitamento bom, apenas 42%. Com certeza, esse resultado pode ajudar o Flamengo a andar bem. Um jogo que aconteceu no sábado e eu acompanhei de perto a meia distância. Quando é meia distância é que a minha televisão está ligada no Corinthians e Santos e eu estou esperando alguma coisa diferente acontecer, ou no Corinthians ou no Santos. No Corinthians, pelo fato de estar numa sequência boa. Havia vencido o Santos no meio de semana, o mesmo Santos 4-0, e o Santos por ter perdido de 4-0, mas não foi nada disso que aconteceu. Um jogo manso, um jogo calmo, um jogo... não teve nem muitos embates lá, aquelas discussões tradicionais, e Corinthians e Santos, para um público menor, hein? Eu vi um público reduzido, aí algo perto de 28, 29 mil torcedores, um público que eu não imaginava, porque Corinthians e Santos protagonizaram no meio de semana um jogo interessante. De toda forma, para o Corinthians menos pior, porque na soma dos resultados a diferença não aumentou do Corinthians, que se mantém na segunda colocação, né? No final da rodada, viu-se que o empate não foi tão ruim. Corinthians com 26 pontos e 7 vitórias em 14 jogos, 7 vitórias, metade
metade de vitórias do que disputou, é um número muito bom, 61% de aproveitamento. O Santos também não ficou longe com relação ao Campeonato Brasileiro da Série A. O Santos continua ali próximo de Libertadores, em 7º lugar, 19 pontos, mas com um número de vitórias muito abaixo, né? 4 vitórias em 14 jogos, no meu entendimento, é muito pequeno. Para o Santos, eu acho que foi muito bom pelo fato de não perder seguidamente para o Corinthians, e para o Corinthians que se mantém na segunda colocação, me parece que não perdeu tempo, mas perdeu ponto, deixou de ganhar 2 pontos. O último jogo do sábado foi um jogo especial, né? Porque o Atlético Mineiro tinha tudo para perder, esteve perdendo do Fortaleza e depois consegue uma daquelas viradas desse time Atlético Mineiro, o dia que eles inventaram esse tal do eu acredito, que foi, acho que numa Copa do Brasil, inventaram o eu acredito, e eu acredito que deu tanto resultado que ficou a marca. Olha só, nós estamos falando da vitória do Atlético Mineiro frente ao Fortaleza 3-2. Tudo isso nós estamos falando porque com 2 minutos o Fortaleza abriu 1-0, o jogo no Mineirão, hein, gente? Olha lá, não é no Independência não, né? No Mineirão. E 2-0, 28 minutos, tudo no primeiro tempo, amigo. Então, olha, esse jogo que no ano passado o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro logo depois da conquista do título, parecia que ia dar de novo o Atlético Mineiro, né? O Fortaleza de novo vencendo. Mas aí, meu amigo, a partir de 30 minutos do segundo tempo, Rubens de cabeça, de um cruzamento da direita. Hever, aquele zagueiro num gol de tabelinha de 2 zagueiros, e no último minuto um gol contra lá por acidente. O Matheus Jussa, a bola espirrou na perna e consolidou essa vitória marcante do Atlético Mineiro, que continua em recuperação, continua na 5ª colocação, mas está com sinais claros de recuperação. Em 14 jogos, 6 vitórias, acho interessante. Poucas derrotas, né? O Atlético Mineiro vive um momento bom, foi uma boa vitória do Atlético. Esse jogo foi o jogo que fechou os jogos do sábado. No domingo, nós tivemos, olha aí, agora há pouco eu e o Vinícius falamos desse jogo, Botafogo 0, Fluminense 1. Deixa eu ver em que momento que foi o gol do Fluminense, cara, porque foi um golaço do zagueiro Manuel, que é aquele zagueiro do Cruzeiro, que também jogou no Corinthians. O cara fez um golaço, porque o pessoal do Botafogo, eu estou falando Botafogo 0, Fluminense 1, o pessoal do Botafogo se atirou na frente da bola e o garoto, nossa, só fez o movimento de fazer o gol, olha lá, 36 minutos do segundo tempo, foi um gol interessante. Eu sugiro até que você que está nos acompanhando aqui, no momento que tiver um tempinho aí no seu dia a dia desta segunda-feira, dê uma olhada nos melhores momentos, porque é muito interessante. Uma vitória sólida de um Fluminense em recuperação, o Fluminense que vem crescendo, já está na 6ª colocação, 50% exatamente de aproveitamento, o que eu acho pouco, mas para um clube que está em recuperação, que trocou de treinador na trajetória do campeonato, e agora está muito bem adaptado ao Fernando Diniz, o Fernando com muitas opções, alguns destaques, né? O PH Ganso, Paulo Henrique Ganso, jogou muito tempo no Santos, no São Paulo, voltando a jogar bem, Luiz Henrique, o atacante que se despediu, enfim, muita coisa acontecendo no Fluminense. O Fluminense continua numa posição boa, e eu gosto sempre de destacar a formação que o Fluminense tem, que há muito tempo, todo mundo fala, os garotos lá de Xerém é onde o Fluminense tem o centro de treinamento de categoria de base, e sem dúvida é um lugar muito legal. Como eu disse, o Fluminense na 6ª colocação, e o Botafogo não andou muito para trás, caiu algumas posições, mas se mantém em 10º lugar com 18 pontos, 42% de aproveitamento, é menos do que eu imaginava, mas o Botafogo, lembrando que ele voltou à Série A neste ano, depois deste rebaixamento que aconteceu. Outro jogo legal que aconteceu, Avaí 2, Palmeiras 2. Eu também acompanhei esse jogo, que ocorreu às 16 horas, e eu já estava me preparando para trabalhar no jogo que eu ia fazer a cobertura para a rádio que eu trabalho lá de
de Americana, Notícia FM, e estava acompanhando de perto esse jogo. Rapaz, eu vou dizer para você uma coisa. Eu cheguei a pensar que o Avaí ia ganhar, eu cheguei a pensar que o Palmeiras ia ganhar, depois eu mudei de novo, fiquei no Palmeiras, voltei no Avaí, e um jogo 2-2 que eu acho que esse jogo faz ideia. O número que virou esse jogo, ele é bem representativo para o que as duas equipes fizeram. O Palmeiras bem mexido, Palmeiras com muitas opções. Olha lá, o Palmeiras teve Mike, que não vinha jogando, Luan, que não vinha jogando, Jorge, que não vinha jogando, quem mais não vinha jogando? O Wesley, que não vinha jogando, Rafael Navarro, que não vinha jogando, Breno Lopes, que não vinha jogando. Então, o Abel fez algumas mudanças substanciais na equipe, e como estava perdendo o primeiro tempo, um gol no último minuto do primeiro tempo, gol de pênalti de Bissoli, num pênalti que o paraguaio lá, o Gustavo Gomes, fez, indiscutível, não precisou nem ir no VAR, né? O árbitro já ouviu ali, o árbitro, o Wagner do Nascimento Magalhães, não precisou nem ir lá no VAR, ouviu o VAR, deu o pênalti lá numa boa, o Avaí fez 2-0 e o Palmeiras fez duas substituições no comecinho do segundo, no intervalo, né? E já no comecinho do segundo tempo empatou com o Scarpa, desta vez batendo pênalti. Também bate pênalti bem, não é só falta e escanteio, porque às vezes o cara bate falta e escanteio bem, vai bater pênalti e se atrapalha. E depois o Rony, numa boa jogada pelo lado esquerdo, fez 2-1, dando impressão de que o Palmeiras venceria, mas Jean-Pierre, aquele que jogou lá no Grêmio de Futebol Porto Alegrense, um atacante, um meia esguio, com uma boa técnica, uma boa formação, fez um gol de falta muitíssimo interessante, que o Weverton, que é o goleiro do Palmeiras, começou aí, foi indo, quando ele percebeu, meu amigo, eu vou rezar para a bola tocar na trave e voltar. Não, a bola tocou na trave de raspão, entrou, e esse 2-2 foi muito bom para o resultado do jogo, que a gente gosta desse jogo, e que o resultado seja bem a descrição do que aconteceu no jogo, né? Palmeiras continua na primeira colocação, 29 pontos, com 8 vitórias, o que eu acho muito interessante, 69% de aproveitamento, e o Avaí continua num lugar que combina com ele, né? 11º lugar, ficou na mesma pontuação, com 18 pontos, mesma classificação, e muito interessante, foi um resultado legal, um bom jogo. Aí eu fui trabalhar no jogo São Paulo e Juventude, gente, nossa senhora, como eu fiquei incomodado com o São Paulo, fiquei incomodado desde o início, não sei porquê, acho que de alguma forma eu torço um pouquinho para o São Paulo, que meu pai, tio Nenê lá, meu parceiro de Olímpia, seu Alcides Fonseca, era São Paulino daqueles, e sempre me pressionou para ser torcedor do São Paulo naquela época, eu muito jovem, eu preferi torcer para o Santos, e eu gosto do São Paulo, sempre olho o São Paulo com muito carinho, mas que dificuldade que esse São Paulo tem. Deixa eu ver a escalação do São Paulo, que eu não vou precisar de cabeça aqui, mas o São Paulo entrou com algumas mudanças essas, opção do treinador ou em função de contusão e tal. O São Paulo empatou com o Juventude, que está na penúltima colocação, na hora do jogo estava em último lugar, o Juventude com a estreia do Humberto Louser, aquele jovem treinador que já aqui em São Paulo começou a trabalhar no Paulista de Jundiaí e tal, tem uma história boa, acho que na Chapecoense fez um trabalho bom, ou no próprio Juventude, eu não lembro direito, mas Humberto Louser faz um bom papel, só que o São Paulo ficou muito longe do que eu imaginava. O São Paulo tinha, olha lá, tinha o Miranda como titular, o Wellington voltando a jogar, tinha Pablo Maia voltando, Patrick como titular de novo, Luciano de volta, Rigoni de volta, Éder de volta, mas pouco produzido no primeiro tempo e no segundo tempo um pouco mais, né? Eu me permito dizer que o São Paulo teve muito perto de vencer o jogo, mereceu vencer o jogo, teoricamente, se é que existe merecimento em futebol, em esporte, mas não conseguiu fazer um gol no Juventude, que depois de um certo momento do segundo tempo, o Juventude abraçou esse um pontinho, abraçou essa causa e ficou de toda forma. O Rogério Ceni fez algumas mexidas, né, algumas mudanças para dar um peso ofensivo. Mudanças, uma delas que eu achei estranho, a entrada do Diego Costa, o zagueiro, no lugar do Rafinha. Depois colocou o Igor Vinícius no lateral oficial. Tirou um lateral, botou um zagueiro, depois botou um lateral de volta.
eu seguramente eu não consigo enxergar um Rogério Ceni tendo influência no resultado a favor do São Paulo. Rapaz, eu não consigo ver isso. Com todo respeito ao atleta que o Rogério Ceni foi, ele como treinador, ele ainda está em processo de amadurecimento. Deve fazer uns 6, 7 anos que ele é treinador e eu ainda não vi uma coisa assim. Isso aqui parece com o Rogério Ceni. Como eu não consigo ver essa tendência, me parece que qualquer coisa pode ser do Rogério Ceni, tanto para bom quanto para ruim, não é? Porque, puxa vida, São Paulo e Juventude, eu sei que não é nada fácil vencer um jogo de futebol contra um time que está numa classificação apertada, mas se a gente vai fazer uma aposta, vai jogar o primeiro colocado com um dos times primeiros colocados contra o time que está lá embaixo, em casa, a tendência é a gente jogar para o São Paulo. São Paulo não vence, não é? A classificação que ele fica é uma classificação que não combina com o São Paulo, está em 8º lugar. São Paulo tem esse viés de todo ano, a Libertadores e tal, em 8º, 19 pontos, apenas 45% de aproveitamento. Significa que o São Paulo mais perdeu do que ganhou, não é? Então, atenção ao São Paulo que vem pela frente, tem jogo no meio de semana da Sul-Americana, enfim, um joguinho médio, de médio para ruim, xoxo, coisa meio sem graça. Ceará e Atlético Goianiense, 1-1 lá no Castelão, o jogo das 18 horas também, um dos últimos jogos do campeonato. E o interessante é que era uma briga lá, uma briga no lugar apertado, né? Porque o Ceará está em 15º, o Atlético Goianiense em 13º, uma diferença apenas de regimento, né? Porque os dois têm 17 pontos e o critério de desempate, o Atlético tem uma vitória a mais que o Ceará. Mas um jogo onde eu imaginava que aquilo que eu acabei de ler para vocês, né? Que o time que joga em casa num peso de equilíbrio, tá jogando, o Ceará está jogando contra um time do porte dele, talvez até um pouco menor. É um clube. Lembrando que eu gosto sempre de diferenciar entre clube e time, né? Clube tá lá em cima, nas tribunas e tal, e o time tá lá embaixo, correndo o perigo de ganhar ou perder, né? Foi o Atlético Goianiense que saiu na frente, gol de Jorginho, não é o treinador é o Jorginho, mas é outro jogador, e o Jorginho Campos é o treinador, e o Jorginho é se não me engano, o número 10 do Atlético Goianiense. Eric, aos 2 minutos do segundo tempo, fez um gol que mostrou bem, que eu sempre fico preocupado com as atitudes que os jogadores fazem, além de jogar o jogo, né? E qual foi a atitude que eu vi interessante? O Ceará fez 2-2, fez 1-1 e já correu lá no fundo, pega a bola, vamos soltar que a gente quer fazer 2-1, quer buscar o resultado. Eu acho muitíssimo interessante isso, porque o torcedor que está lá em cima, ele vê, pô, pessoal, os caras estão lutando desesperadamente. Esse desesperadamente, entre aspas, e o Ceará buscando a vitória, está jogando em casa, sabe que, como nós dissemos agora há pouco, o tal de estar ganhando em casa é uma tremenda de uma perspectiva positiva de vencer, né? Mas não conseguiu vencer, e como eu disse para vocês, a colocação ficou a uma distância, os dois no mesmo lugar, só que uma diferença de uma posição, 13º para o Atlético Goianiense, 15º para o Ceará. E o último jogo da rodada, um jogo que era uma briga, exclusivamente briga de rebaixamento, entre Goiás e o Cuiabá, e olha, essa vitória, vê que coisa, o Goiás, se não me engano, ele subiu 3 posições, olha só, a vitória de 1-0, deixa eu ver em que momento foi esse gol do Goiás, me parece que foi mais para o fim do jogo, do que para o início de jogo. Deixa eu achar rapidamente aqui na tabela, que sempre me ajuda, tem sempre um recurso para trazer as informações precisas, né, para os amigos que nos acompanham aqui no Passando a Limpo. O gol, olha lá, Pedro Raul, aquele atacante do Goiás, voltou a marcar, 34 minutos do segundo tempo, teve uma expulsão do jogador do Cuiabá, rapaz, eu não sabia disso, o que me obriga a procurar aqui, enquanto que eu estou fazendo o meu rápido comentário dessa 14ª rodada, eu quero saber em que hora que esse atleta foi expulso,
porque no meu entendimento, hoje, com a intensidade que é disputado os jogos de futebol hoje, com esse recurso de fazer 5 substituições, esse preparo físico que quase todos os times têm, ter um jogador a mais em campo, dependendo do momento, dependendo do resultado do jogo, é muitíssimo interessante, né? Eu acabei de abrir a súmula aqui para ver o árbitro, sempre gosto de ver. Rodolfo Toschi Marques é um árbitro da FIFA, do Paraná, significa que ele tem boa vivência. Gosto desses árbitros que atuam em estados que têm uma boa condição. Alain Pereur, aos 37 do segundo tempo. Já tinha o resultado, o Pedro Raul já tinha feito um gol, então não deveria ter atrapalhado muito o Cuiabá, mas sem dúvida você está perdendo de 1-0 e perde um jogador no terço final, como dizem os grandes comentaristas, os últimos 15, 20 e poucos minutos, porque sempre tem aquele acréscimo lá. Talvez o Cuiabá tivesse uma condição de sair dessa linha, essa linha de rebaixamento, mas não foi isso que aconteceu. O Cuiabá fica na 18ª posição, com 13 pontos, 30%. 30% é o ideal para rebaixamento. Se você quer ter certeza de uma coisa, seu time tiver de 30% a 35%, pode ter certeza que seu time vai ficar muitíssimo apertado. O Goiás pulou bem, como eu disse, pulou 3 posições, está em 14º lugar agora, e vamos ver. Olha só como que é o futebol, a gente sempre comenta sobre tudo isso que acontece, né? O Goiás, por exemplo, ele vai enfrentar o América na próxima rodada. Nós não falamos sobre isso ainda, porque tem jogo da Libertadores no meio de semana, e o Cuiabá enfrenta o Avaí, né? Quem será que tem condições de dar sequência? Porque o que eu acho muito interessante nesse Campeonato Brasileiro da Série A, que ele é muito difícil e tal, qual que é o próximo jogo? Isso é muitíssimo importante, né? E os próximos jogos do Goiás e do Cuiabá são os jogos contra times de porte médio, né? Então, quem é que vai conseguir, né? Se está em casa, um dos dois aqui vai repetir, ou jogar em casa de novo, ou jogar fora, sei lá. E o que eu acho muitíssimo interessante para a gente interpretar. Bom, era isso que nós queríamos trazer. Pode me trazer para o centro da tela aí, Vinícius? Era isso que a gente queria trazer para vocês desta 14ª rodada. Alguns resultados, né, bem práticos, que alguns resultados bem normais. Eu não vejo assim uma surpresa grande, né? Um fato somente, acho que a virada do Atlético Mineiro é o destaque importante, o retorno de vitórias para o Flamengo, a confirmação desse Internacional e do Atlético Paranaense em momentos bons do campeonato e também vivendo momentos de Sul-Americana e Libertadores. Outra vitória do Fluminense, que o Fluminense agora de novo né? Legal. Com o Fernando Diniz, um Fluminense que está crescendo. Gente, era isso que nós queríamos trazer para vocês para essa segunda-feira, dia 27 de junho. Esse podcast passando a limpo a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com resultados bem tradicionais, bem comuns, os times da casa vencendo, os visitantes com dificuldade, e os times se preparando para uma semana muitíssimo importante. São 11 clubes brasileiros que disputam Libertadores e Sul-Americana, e além do jogo entre o América e Botafogo, jogo de ida das 8, América Mineiro e Botafogo do Rio, porque aqui no Brasil nós temos Américas e Botafogos, né? Nos campeonatos brasileiros que estamos tendo, tem 3 Botafogo, um na Série A, um na Série B, um na Série A e 2 na Série C, C de casa, lá o Botafogo da Paraíba e o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, uma semana muito importante, porque os clubes com jogos no meio de semana, jogos absolutamente fortes, difíceis, né? Jogos de ida da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então era isso que nós queríamos trazer para vocês, convidando você a permanecer aqui junto ao nosso trabalho, que você compartilhe o nosso podcast aí com seus parceiros das mídias sociais. E nosso próximo podcast já está desenvolvido, praticamente andando o roteiro dele, eu sou um dos produtores, que vamos falar e vamos indicar, eu e o Thiago, quem são os favoritos, hein? Vamos indicar. Eu acho que vai ganhar esse, eu acho que vai ganhar aquele, para que no outro podcast a gente possa confirmar
quem mais acerta é quem mais erra. É mais fácil errar, meu amigo, você pode ter certeza, em futebol tem um tanto de coisa que a gente pensa que vai acontecer, não acontece, e outras que você tem certeza que não irá acontecer, ela acontece uma coisa diferente. Muito obrigado por confiar aqui no nosso trabalho, se mantenha aqui com a gente no Juninho Fonseca de Olho no Lance, no YouTube, no Facebook, e eu tenho também alguns pitacos que eu estou dando no TikTok para você curtir, coisa de 60 segundos, meu amigo, tem que ser rápido, 60 segundos. Comecei a falar, tá acabando, para tudo, fala tchau e é isso aí. Um grande abraço, muito obrigado ao Vinícius Falquete, meu parceiro, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Tenha uma ótima semana, hein? Bom trabalho para você, um grande abraço, tchau, muito obrigado.